Para terminar, as 7 promessas de Deus a Abraão, estarei comentando o último assunto. Não vou concluir questão da conclusão e nem comentarei a introdução. Somente eu peguei o tema, que é as 7 promessas de Deus a Abraão, e estou fazendo os comentários passo a passo, e agora estou indo para o 7º e último comentário. Então vamos entender agora o último. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam bem que aqui nós vamos ver, a Bíblia já está falando que Deus havia dito isso para Abraão. Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Gálatas 3:8 está escrito que, tendo a Escritura proposto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, olha aí, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E em Gálatas 3:29 está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Meu Deus, veja que coisa linda, quando Deus fala, Ele cumpre. Ai, se os homens entendessem o segredo das Escrituras. É uma pena, eu lamento porque os homens não entendem isso. Então aqui, o 7º e último assunto sobre as 7 promessas que Deus havia falado a Abraão, sobre esse sentido que eu estou comentando. Aqui nós encontramos a palavra de Deus falando que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a Bíblia está contando para nós o seguinte: se sois de Cristo, entende bem, então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Que promessa? A promessa que Deus havia feito, que em Abraão seria bendito toda a família da terra. A promessa que Deus havia dito no Gênesis 3, versículo 15, que da semente da mulher, em que Satã fez pecar contra Deus, a Bíblia diz que Deus suscitaria, levantaria alguém que pisaria na cabeça da serpente. E nós encontramos na palavra de Deus falando, tendo a Escritura previsto, que Deus havia de justificar os gentios. Está vendo aí? Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas as famílias da terra. Está escrito: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Entendeu? Então, em Cristo, agora, saindo da semente de Abraão, não vou pegar nem do tronco adâmico e chegar até Noé, mas eu vou pegar de Abraão até nós agora, porque nós estamos fazendo parte, porque Jesus morreu para nos salvar. Se nós somos salvos por Cristo, então nós estamos sendo aí então alcançados pela promessa da salvação, que é a maior promessa da vida de um ser humano que morre a qualquer momento e precisa que seja alcançado por Cristo para que faça parte da promessa da salvação, que foi o que Deus deu mais uma oportunidade para o homem mortal que vai morrer. E morrendo com Cristo, essa morte ela vai passar somente chamada de morte física, mas ela não atinge a vida eterna. A morte física, ela não atinge a morte eterna do salvo. Entende? A morte
eterna só atinge a morte daqueles que não são salvos. Porque eu já falei e repito, tem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Para a morte física, que é a morte do corpo, tem solução. Jesus cura e usa os médicos, então tem solução. A pessoa vive mais um pouco de tempo, claro. Para a morte espiritual, é esse comentário que eu estou comentando aqui agora, que são a maior bênção, que é o homem sendo perdoado por Jesus. Então Jesus já pagou o preço, deu a vida por nós salvar. Então tem solução para a morte espiritual. Jesus pagou por nós. É só nós ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e viver o Evangelho. Então tem solução para a morte espiritual. Mas para a morte eterna não tem solução, porque quem morre no corpo, quem morre no corpo do pecado, ele morreu então no pecado. Então quer dizer que ele morreu no pecado, e o corpo dele é físico, morreu, ele morreu no pecado, então ele está morrendo na morte do pecado. Está junto aqui, físico e pecado. E se ele morreu no físico e ele morreu no pecado, ou seja, pecando, então significa que ele morreu eternamente, porque não há solução para a morte eterna. A morte eterna não tem solução. Tem solução para a morte física pelo pouco de tempo. Tem solução para a morte espiritual, porque Jesus já pagou por nós. É só nós ouvir, crer, aceitar e obedecer. Então tem solução. Mas quem morreu no físico, morreu no espiritual, ele já morreu eternamente, porque não tem solução para quem morre eternamente. Aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, é escrito: e aos homens ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então não tem solução para a morte eterna. Quem morreu no corpo, morreu no pecado, ele morreu eternamente, diz a Bíblia. Então aqui está: se nós somos de Cristo, então nós temos a descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Então somos salvos por Cristo, que foi a promessa que Deus disse que sairia da semente da mulher alguém que poderia esmagar a cabeça da serpente. Aquilo que eu já disse em outros vídeos, Jesus se fez homem porque ele é Deus, mas ele passou pelo processo físico, processo humano, se fez homem para que, por causa do seu entrega, a sua vida entrega por nós, então Jesus perdoa os pecadores que se arrependem. Eu vou parar porque o vídeo vai ficar muito grande, mas é isso aqui. A 7ª e última promessa é que serão benditas todas as famílias da terra, bendita com a salvação. A bênção da salvação chegou a nós através de Jesus. Ok? Fica aí essa palavra de hoje. Se inscreve no canal, dá o seu like. E é aqui a última que fala sobre as 7 promessas que Deus havia feito a Abraão e está cumprida. Jesus veio e todos aqueles que se entregaram para Jesus, fiel, não meio termo, fiel, quando eu estou falando, estou expressando aquilo que a Bíblia diz. E vou falar um versículo para você entender. Diz a Bíblia, Jesus falou em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10, parte B. Jesus disse: "Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Traduzido, coroa da vida significa que a pessoa foi salva. Tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.